Eu vou voltar para o meu ex, disse minha esposa após 15 anos de casamento. E vou levar metade de tudo, ela sorriu com desdém. Eu apenas assenti. No dia seguinte, a irmã dela me ligou em pânico. Meu Deus, o que você disse para ela? Certo, Reddit. Antes de eu explicar como minha esposa tentou me dar um golpe e acabou se dando mal, você precisa saber de algumas coisas importantes. Prepare a pipoca, porque essa história é longa. Em 2008, eu, homem de 44 anos, trabalhava em uma firma de contabilidade de médio porte em Chicago. Recém-formado como contador, salário decente, um estúdio caro demais e jantando miojo 3 noites por semana porque estava economizando para comprar uma casa. Matemática padrão de quem quer estabilidade. Meu vizinho de cubículo, hoje meu melhor amigo, era Vitor. Um cara tranquilo de Wisconsin que, de algum jeito, tornava a auditoria suportável. Depois do expediente, a gente tomava café e ele me contava histórias de divórcios de casos em que trabalhava. Não como advogado, mas como contador forense, limpando a bagunça deixada para trás. E não era qualquer contador forense. Ele se especializava em divórcios de alto patrimônio, quando um dos cônjuges tentava esconder bens. Sabe o que vejo toda semana? Ele dizia, mexendo no terceiro café da tarde. Homens que construíram empresas milionárias, mas deixaram tudo em contas conjuntas porque é isso que casais fazem. Aí a esposa decide que não está feliz e vai embora levando metade do que nunca mexeu. As histórias não eram teóricas. Vitor pegava casos de empreendedores de software que perderam empresas que programaram sozinhos. Empreiteiros que foram deixados sem nada por esposas que nunca pegaram em um martelo. Médicos pagando pensão de consultórios que ergueram com jornadas de 80 horas semanais enquanto a parceira fazia yoga. Cara, você não acreditaria no que esses homens ignoram, ele comentou uma vez em nosso restaurante habitual. Médicos, engenheiros, fundadores. Pesquisam meses antes de comprar um carro e nunca leem o próprio contrato de casamento. Depois se chocam ao descobrir que conta conjunta não significa o que eles pensam. A visão dele era simples. A maioria dos divórcios é sobre dinheiro e controle. Quem controla a papelada controla o resultado. Todo o resto é ruído. Achei que ele era cínico. Até trabalhar em alguns casos de divisão de bens e perceber que ele era apenas realista. No mesmo ano, meu irmão mais velho, Leonardo, foi destruído. Ele construiu uma empresa de reformas do zero. Possuía 3 imóveis para aluguel. Tinha a vida planejada. A esposa, Patrícia, parecia doce e parceira. Até decidir se reencontrar com um instrutor de pilates. Ela saiu levando metade do patrimônio, pensão e a casa. O pior nem foi o dinheiro. Leonardo tinha câmeras de segurança nas obras. E Patrícia levou o instrutor para a casa que Leonardo reformava para eles. As gravações mostravam ela transando com o cara no quarto futuro do casal enquanto Leonardo escolhia os armários de cozinha que ela mesma pedirá. Quando o advogado de Leonardo exibiu o vídeo em juízo, o advogado dela alegou que aquilo provava que ele era emocionalmente ausente. O juiz aceitou. Leonardo morou no escritório por 6 meses. Patrícia mudou o instrutor para a casa construída por Leonardo e postou fotos no Facebook comemorando um novo começo. Eu confiava completamente nela, ele me disse, enquanto carregávamos caixas da casa que ele pagou. Nunca achei que precisaria me proteger da própria esposa. Naquela noite, Vitor e eu firmamos um pacto. O protocolo nunca mais. Se algum de nós se casasse, ajudaria o outro a criar uma estrutura financeira real. Porque já tínhamos visto homens bons serem destruídos por pessoas que achavam conhecer. 3 anos depois, conheci Helena numa festa da empresa. Linda, divertida e genuinamente impressionada por eu gostar do meu emprego de contador, mesmo sendo entediante. Nossa conexão foi imediata. Mas eu também lembrava do Leonardo naquele escritório vazio. E dos arquivos de Vitor cheios de homens que acreditaram que a justiça bastava. Então, enquanto me apaixonava por Helena, criei proteção. Não porque eu não confiasse nela. Mas porque aprendi que confiança e preparação não são opostos. Vitor me ajudou a desenhar tudo como uma estratégia fiscal corporativa. Camadas de empresas, documentação clara, separação rigorosa entre bens pessoais e profissionais. Mantive a maior parte da renda e dos ativos em meu nome, usei holdings para imóveis e fiz Helena assinar documentos de planejamento aparentemente comuns que definiam a separação de bens prévios e adquiridos. Tudo legal. Tudo limpo. Praticamente invisível para quem não soubesse onde procurar. Vitor exigiu uma regra. Cada assinatura precisa de uma testemunha e um motivo que não seja "estou com medo de divórcio". Fale de impostos, planejamento sucessório, proteção de responsabilidade. Nunca de separação. Por 12 anos, esses documentos ficaram como detectores de fumaça. Silenciosos, mas prontos. E no fim, eu realmente precisei deles. 15 anos de casamento depois. Quando achei que construía algo sólido com Helena.
Terça-feira à noite, nosso aniversário. 15 anos juntos. Estávamos no restaurante italiano do centro, o mesmo do nosso terceiro encontro, quando ela chamava meu planejamento financeiro de fofo e responsável, em vez de chato e controlador. Ela usava o vestido azul que lhe dei 2 anos atrás. Eu pensava em irmos àquela sobremesaria depois. Talvez ter uma conversa de verdade. Então ela jogou a bomba. Sem introdução. Nada de precisamos conversar. Ela esfaqueou o momento entre garfadas do risoto que passou 10 minutos reclamando porque o garçom trouxe rápido demais. Ricardo, preciso te dizer algo importante. Eu a encarei e assenti, e ela continuou. Vou voltar para o Eduardo. Meu estômago afundou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Desculpe. Eduardo. Meu ex. Não acho que devamos continuar. Você é um bom marido, mas estou entediada. E, sinceramente, Eduardo sempre foi meu verdadeiro amor. Eu ainda a encarava, em choque, tentando processar. Então veio a martelada final, eu nunca te amei de verdade, Ricardo. Eu apenas me contentei com você. E assim, 15 anos de casamento se perderam em 3 minutos. Como se ela tivesse ensaiado no espelho. Normalmente, o que acontece? O marido perde a cabeça. Implora. Faz um escândalo que ela pode contar para a irmã Silvia como prova de que eu sou controlador. Era o que ela queria. Em vez disso, depositei o garfo. Limpei a boca e disse, então é melhor você sair hoje à noite. Sem barganha. Nada de podemos resolver. Nada de nossa filha. Apenas logística. Se você não me ama, a porta está ali. O rosto dela travou. Ela queria um colapso, recebeu uma decisão. Era possível ver as engrenagens emperrando. A viagem de volta foi silenciosa, exceto pela respiração dela, que ficava mais trêmula a cada quilômetro. Olhava para mim, esperando a cena de súplica que planejou. Não aconteceu. Mantive na mente a frase do Vitor, quem se mantém calmo controla a situação. Em casa, ela iniciou o teatro. Bateu portas. Jogou roupas em malas como se estivesse num palco. Ligou no viva voz para que eu ouvisse a voz rouca de Eduardo. Riu forçado. Um espetáculo inteiro para me provocar. Quando arrastou a última mala até a porta, fez seu gran finale. Acho que finalmente vou ficar com metade de tudo. Disse com um sorriso de quem acredita ter solucionado um enigma que eu seria incapaz de notar. Eu apenas encostei no batente da cozinha e permaneci em silêncio. Às vezes, o silêncio causa mais estrago do que qualquer frase que você poderia dizer. O que Helena nunca se preocupou em perguntar em 15 anos, eu vinha construindo em segundo plano. 7 anos atrás, ela começou a ficar distante e estranha com o celular. Mais tempo com as amigas, menos comigo. Aquele afastamento lento que todo homem casado reconhece e tenta ignorar. Foi quando ativei discretamente o protocolo nunca mais. Ela saiu de casa de queixo erguido, como se tivesse marcado o ponto da vitória. Eu fui para meu escritório, abri o arquivo que esperava nunca precisar e comecei a ler. Auditores aprendem a detectar fraude anos antes de ela aparecer nos balanços. O casamento, no fundo, é uma sociedade com bens e obrigações. Minha esposa acabará de anunciar que estava rompendo essa sociedade, planejando a saída enquanto mirava uma fatia do que não construiu nem protegeu. Ela achou que me encurralava. Não sabia que eu já tinha mapeado cada passo. Era hora de mostrar o que acontece quando alguém tenta aplicar um golpe em quem define as regras. A casa ficou diferente depois que Helena saiu. Silenciosa. Como desligar um zumbido de fundo que você nem lembrava existir. Fiquei no escritório por 13 minutos. Sim, eu cronômetro quando a vida sai do eixo. Apenas ouvindo o silêncio e imaginando o que Vitor diria quando eu ligasse. Ela realmente disse isso no jantar de aniversário? Isso é gelado até para uma emboscada de divórcio. Quem solta algo assim por cima do salmão? Fica melhor. Ela acha que vai levar metade porque estamos em Illinois. Vitor riu. Não de forma maldosa. Parecia mais alguém admirando a armadilha prestes a disparar. Ela realmente não faz ideia de como você estruturou as coisas, faz? Nunca perguntou. 15 anos, e ela jamais quis entender como nosso dinheiro funcionava de verdade. Presumia que ser casados significava automaticamente 50-50, não importando quem ganhava ou construía. E o pós-nupcial? Assinou enquanto assistia reality show. Mal olhou as páginas. Chamava de minha papelada paranoica o tempo todo. Mas aquele pós-nupcial era o alicerce do protocolo nunca mais. Criamos quando refinanciamos a casa, há 7 anos. Apresentei como documentação padrão de proteção de ativos. Estamos protegendo nosso investimento de possíveis processos, eu disse. Ela assinou cada página, meio distraída com a TV, confiando no marido entediante para simplificar tudo.
Vitor redigiu a linguagem como uma fusão corporativa. Tecnicamente impecável, juridicamente blindada, escrita de modo que só alguém com experiência em impostos perceberia as implicações. A cláusula-chave criava categorias de propriedade separada para tudo adquirido ou ganho após assinatura. O que ela não percebeu, o acordo especificava que qualquer coisa adquirida ou obtida por qualquer um dos cônjuges continuaria separada, a menos que houvesse combinação expressa por escrito. Tudo o que construí, poupei ou investi permanecia em meu nome. Casa, carros, contas de investimento, tudo meu. Ela tinha acesso, não propriedade. Abri meu laptop em um rastreador de investimentos que parecia comum. Por trás dele estava a opção nuclear de Vitor, uma rede de contas empresariais, portfólios e imóveis bem organizados, o suficiente para deixar um advogado corporativo satisfeito. A estrutura funcionava assim: meu salário entrava em uma entidade empresarial, que me pagava distribuições baseadas em consultoria. Essas distribuições abasteciam nossa conta doméstica, a única que Helena via. Todo o resto permanecia em contas comerciais que ela jamais soube que existiam. Imóveis passavam por holds. Ganhos de investimento acumulavam-se em contas de aposentadoria com designação de propriedade separada. Não era esconder bens. Era organizá-los de acordo com os acordos que ela assinou. Um clique iniciou a sequência. A casa? Em meu nome desde o refinanciamento. Com a assinatura dela reconhecendo a propriedade separada. Contas bancárias. Em sua maioria individuais. Ela era apenas usuária autorizada, não proprietária. O carro dela, o BMW pelo qual fez campanha para parecer bem-sucedida? Arrendado pela minha empresa. Tudo que ela chamava de nosso era meu. A conta conjunta que ela provavelmente planejava esvaziar no dia seguinte? $3.000 para contas. O dinheiro real vivia em lugares cujos extratos ela nunca viu. Peguei os documentos que redigi anos atrás. Acrescentei uma linha: cônjuge deixou voluntariamente a residência conjugal com intenção declarada de dissolver o casamento. Implementando protocolos de proteção patrimonial conforme acordos assinados. Assinei. Digitalizei. Enviei para o servidor seguro. E encaminhei para a caixa de emergência do meu advogado. No momento em que o carro dela saiu da calçada, Helena já era uma ex-membro da casa, sem direitos sobre os bens de propriedade exclusiva. Ela ainda não sabia. Provavelmente estava na casa de Eduardo, se parabenizando. Na manhã seguinte, eu preparava café, desfrutando do primeiro café da manhã em anos realmente tranquilo, quando meu celular começou a vibrar. Não era Helena. Ela ainda não fazia ideia da realidade financeira que a aguardava. Era a irmã dela, Silvia. Silvia é basicamente Helena com diploma de direito e o dobro da arrogância. Ela se divorciou 3 anos atrás, saiu com a clínica odontológica do ex, a casa e pensão suficiente para bancar sua carreira de coach de empoderamento feminino. Há anos ela sussurra no ouvido de Helena: mulheres inteligentes maximizam os acordos. Maridos financeiramente abusivos precisam ser responsabilizados. A carreira jurídica dela atingiu o auge em 2019, quando venceu um processo de queda em supermercado. Desde então, só pegou casos menores de danos pessoais e divórcios conturbados. Ela cuida de, no máximo, 2 divórcios por ano. A estratégia é sempre a mesma: entrar com a ação rápido. Alegar abuso. Exigir pensão emergencial. Esperar que o marido aceite para evitar constrangimento público. Funciona com quem valoriza a reputação mais que preparo. As mensagens começaram às 8 da manhã, soube de você e Helena. Ela merece coisa melhor. Espero que esteja pronto para pagar o que deve. 15 anos da vida dela desperdiçados com seu egoísmo. Hora de enfrentar as consequências do seu abuso emocional. Não respondi. Ela só queria algo para fazer print. Às 10, ela ligou. Ricardo, precisamos conversar sobre sua situação. Não, Silvia, não precisamos. Estou representando Helena. Qualquer tentativa de esconder ou transferir bens matrimoniais trará sérias consequências legais. Estamos falando de acusações criminais. Quase ri. Silvia, talvez você queira revisar o acordo pós-nupcial antes de fazer ameaças que não pode cumprir. Que acordo pós-nupcial? Bingo. Helena nunca contou. Provavelmente porque nunca entendeu. Aquele que sua irmã assinou em 2018. Protocolado no cartório. Documento público. Fácil de localizar para quem sabe procurar. Silêncio. Ouvi ela tentando decidir se eu blefava ou se tinha pisado em algo espinhoso. Qualquer pós-nupcial assinado sob coação ou sem aconselhamento adequado pode ser contestado. Boa sorte em provar coação em algo que ela assinou enquanto assistia reality show. Há uma testemunha notarial e registro das câmeras de casa com ela brincando sobre minha obsessão com papelada. Outro silêncio. Mais longo. Certo. Vamos ver. Helena está ficando comigo enquanto resolvemos isso.
E, Ricardo, você mexeu com a família errada. As mulheres desta família não recuam diante de tiranos. Certo. Veremos. Vitor me ligou 20 minutos depois, rindo. Cara, Silvia vai representar Helena? Perfeito. Como isso é perfeito? Ela ainda é advogada. Uma advogada incompetente que acha que é a mais esperta na sala. Vai cometer erros, pular etapas e tentar te intimidar para um acordo rápido. Enquanto isso, você tem 7 anos de documentação e uma estrutura que ela nunca imaginou. Acha que ela realmente vai entrar com o processo? Ah, vai entrar. Mas está trazendo um modelo de divórcio para uma batalha de direito corporativo. Ela não tem preparo para isso. Naquela tarde, Silvia cometeu seu primeiro grande erro. Ela entrou com uma ordem de restrição temporária, alegando que eu estava escondendo bens do casamento e impedindo minha cliente de acessar recursos comunitários básicos para a sobrevivência. O texto parecia um modelo de violência doméstica com termos financeiros enfiados no meio. Alegava que eu isolava a vítima por controle econômico e que, de repente, limitei o acesso às contas, sem mencionar que Helena saíra voluntariamente ou que assinará acordos definindo propriedade separada. Problema, ela protocolou sem ler um documento relevante. Supus propriedade conjunta padrão e que eu estava bloqueando Helena de contas compartilhadas. Meu advogado, Vitor, ligou naquela noite, divertido. Ricardo, vi a ordem de Silvia. Ela alega ocultação de bens, mas ignora a documentação de propriedade separada e o pós-nupcial. É como se não soubesse que existem. Por que não sabe? Helena nunca contou. Isso é estratégia ou incompetência? Dado que é Silvia, aposta em incompetência. Ele riu. Isso vai sair caro para elas. Estou protocolando a resposta com tudo, 7 anos de extratos, registros de propriedade separada, o pós-nupcial, posts em redes mostrando premeditação. O juiz vai ver que ela entrou com a moção sem o mínimo de pesquisa. E então? Melhor cenário para elas? A ordem é arquivada e elas tentam novamente com advogado de verdade. Pior? O juiz pune Silvia por perda de tempo e te concede honorários. O melhor de Silvia representar Helena é garantir que subestimarão a situação e agirão com emoção. Silvia vê um caso de rotina, um marido entediante que é derrotado pela esposa liberta que descobriu sua força. O que ela não viu chegando, 15 anos de preparação de um cara que fez disso seu trabalho, entender como pessoas como ela agem e exatamente como vencê-las. Na quarta-feira de manhã, Helena entrou no nosso banco como se tivesse acabado de ganhar um prêmio de loteria. Eu não estava lá, mas Tomás, o gerente da agência, me contou cada detalhe depois. Pelo jeito, foi o episódio mais divertido que a Fast National viu em meses. Helena apareceu por volta das 10 da manhã com Silvia a tiracolo, as duas vestidas como se fossem para o tribunal, não para tratar de assuntos bancários rotineiros. Helena entrou no modo pose de poder total. Luzes novas no cabelo. Bolsa de grife que provavelmente colocou no cartão de crédito. O figurino completo da mulher independente recuperando sua força que ela devia ter ensaiado no banheiro de hóspedes da Silvia. Preciso acessar nossa poupança conjunta e transferir fundos para minha nova conta pessoal, disse ao universitário no caixa, deslizando a carteira de identidade como se fosse um passe VIP. O caixa, Bruno, estudante de administração que trabalhava ali havia 6 meses, digitou, pausou, digitou de novo e franziu a testa para a tela. O pobre rapaz provavelmente achou que o sistema estava com defeito. Vou chamar meu supervisor, disse, que no dialeto bancário significa isso está acima do meu cargo. Ele digitou, pausou, digitou mais uma vez, franziu de novo a testa e levantou o olhar com aquela expressão neutra de banco. Sinto muito, senhora. Só vejo acesso a uma conta. A conta corrente da casa. Com um saldo de cerca de $300. A voz de Helena subiu 4 oitavas. Isso é impossível. Somos clientes aqui há 15 anos. Verifique de novo. Verifique melhor. Silvia avançou, exibindo o diploma de direito como um distintivo. Houve um erro. Minha cliente tem propriedade conjunta de várias contas. Senhora, existem outras contas no nome do Sr. Ricardo Whitman, mas a senhora não está listada como proprietária. Tinha apenas privilégios de acesso, que foram revogados ontem. Foi quando Tomás apareceu. Levou as duas para seu escritório e colocou sobre a mesa um dossiê mais grosso do que toda a experiência de divórcio de Silvia. Senhora Whitman, preciso mostrar alguns documentos que a senhora assinou ao longo dos últimos anos. Dentro, formulários reconhecidos em cartório, todos com a assinatura de Helena, feitos quando ela achava que estava apenas cuidando de burocracias entediantes. Primeiro, a reestruturação de contas de 2018, que removeu a propriedade conjunta das contas principais e a deixou com acesso apenas a uma conta de despesas domésticas. Segundo, uma atualização de beneficiária confirmando que ela entendia a diferença entre acesso e propriedade.
Terceiro, a estocada final, uma pesquisa de satisfação de 2 anos atrás, onde ela própria escreveu que apreciava o modo como o marido cuidava de todas as decisões financeiras, não queria se incomodar com coisas chatas de dinheiro, e confiava plenamente nele para cuidar de tudo. Tomás contou que ela ficou olhando para suas próprias assinaturas como se tivessem atraído. Isso tem que ser fraude. Eu nunca concordei com isso. Mas ali estava, sua caligrafia, sua assinatura, com reconhecimento em cartório e data registrada. Foi quando Helena explodiu. Você não pode simplesmente roubar meu dinheiro. Fui esposa dele por 15 anos. Eu cozinhei. Eu decorei. Dei a ele os meus melhores anos. Tomás manteve o tom profissional. Essas contas eram de propriedade individual. A senhora possuía apenas privilégios de acesso concedidos pelo proprietário. Esses privilégios foram revogados conforme os acordos assinados. O rosto de Silvia ficou vermelho. Isso é abuso financeiro. Vamos acionar a comissão bancária. Fique à vontade, respondeu Tomás. Toda a documentação está em ordem e disponível para revisão. Helena tentou então os velhos truques. Disse que eu a manipulei. Que ela não entendia. Tomás puxou novamente a pesquisa. Lá estavam as palavras dela, escritas de próprio punho, afirmando que preferia que eu cuidasse das finanças e que não queria ser incomodada. Nem súplica, nem choro, nem o apelo, vocês não sabem que tipo de homem ele é, funcionaram. Saíram de mãos vazias, lentamente percebendo que suposições e realidade jurídica pertencem a planetas diferentes. A melhor parte. Quando chegaram à porta, Silvia disse a Helena, não se preocupe. Vamos lutar na justiça e reaver seu dinheiro. Tomás, ouvindo, respondeu, senhora, não há nada para contestar. Tenham um bom dia. Mais tarde, Vitor ligou rindo. A esposa de um amigo dele trabalha no banco. Eles estão chamando de o grande colapso bancário de 2024. Helena achou que casamento significava possuir metade de tudo. Por 15 anos, ela nunca perguntou como nossas finanças realmente funcionavam, eu disse. Ela presumiu que casamento equivale a 50-50 automático, independente de quem ganhava o dinheiro ou assinava os papéis. E Silvia? Está prestes a descobrir a diferença entre acordos de indenização por danos pessoais e estruturas financeiras complexas. À tarde, Helena já tinha superado o choque do "estou sem dinheiro" e decidiu que aquilo era apenas um contratempo passageiro, algo que se resolveria com atitude e indignação. Ela ainda tinha o apartamento de Eduardo, seu ninho de amor, sua base de autêntico renascimento, onde podia fingir que a vida antiga era o problema e que a nova seria perfeita para o Instagram. O apartamento de Eduardo deveria ser o ponto de partida da Helena independente. Acabamento moderno, localização central, zero conversas de orçamento, nada de dividir despesas. Ela vinha postando a semana inteira sobre autodescoberta e vivendo minha verdade. Provavelmente planejou o discurso de retorno no caminho, escrever um blog sobre abuso financeiro, virar influencer, finalmente abrir aquela loja no Etsy, transformar tudo em uma turnê de palestras de superação. Até ver o papel amarelo colado na porta. Aviso de rescisão de contrato. Hóspede de longo prazo não autorizado, em violação da cláusula 12.3. Desocupa em 48 horas ou enfrente processo de despejo. No início, devia ter parecido engano. Porta errada. Momento errado. Mas logo os detalhes começaram a fazer sentido. O negocião do Eduardo vinha do cara das propriedades dele. Muito abaixo do valor de mercado, ele se gabava. Eu conheço as pessoas certas. O que ele não sabia, e Helena nunca se preocupou em descobrir, era que esse cara das propriedades era um administrador com quem eu havia trabalhado anos atrás, quando comecei a comprar imóveis por meio de empresas. O mercado imobiliário de Chicago é pequeno quando você conhece contadores forenses que lidam com disputas de patrimônio. Uma dessas propriedades acabou sob uma holding que eu controlo. Quando Eduardo violou o contrato ao abrigar uma hóspede de longo prazo, o administrador me ligou por cortesia. A papelada veio em seguida. Vitor tinha me ajudado a comprar o prédio 2 anos antes por meio de uma empresa de fachada, não para armar uma cilada para Eduardo, mas porque era um investimento sólido em um bairro em ascensão. O fato de Eduardo se tornar inquilino foi coincidência. O fato de abrigar minha futura ex-esposa foi pura ironia do destino. O administrador me contou depois que Eduardo abriu a porta no meio do dia, refrigerante na mão, camiseta de ontem. Amor, o que aconteceu agora, esperando algum drama fácil de contornar? Helena enfiou o aviso na mão dele. Você sabia? Sabe quem é o dono deste lugar? Eduardo leu 2 vezes e ficou pálido. Espera, seu marido tem algo a ver com este prédio? Ela não conseguiu responder. Eduardo recuou para revirar o contrato, menos para defender Helena do que para planejar a própria fuga. Homens como ele são ótimos para o romance em câmera lenta, mas desastrosos quando surge um problema que exige responsabilidade ou custo.
Helena fez o que sempre faz, reescreveu a realidade em uma trama contra sua felicidade. Começou a bater na porta. Eduardo, sai daí, a gente precisa lutar contra isso. Lá de dentro, liga para sua irmã. Isso é coisa jurídica. Eu não me meto com lei. Você vai simplesmente deixar que ele nos expulse? Não vai lutar por nós. Silêncio. Depois, um seco. Nós? Este é o seu divórcio. Eu não entrei, seja lá no que isso se transformou. Helena perdeu o controle. Gritou no corredor que todos a estavam abandonando, que eu a estava abusando financeiramente, roubando o celular. Vizinhos saíram para olhar. Um filmou quando ela chutou a porta e me chamou de sociopata, enquanto chamava Eduardo de covarde. O vídeo foi parar no Nestor, mulher surtando em nosso prédio. Alguém a conhece? 6 horas depois, 200 comentários, compartilhado em 3 grupos do Facebook. Helena virou meme local sem saber. Então Silvia ligou, furiosa. Ricardo, o que você está fazendo é assédio e intimidação. Vamos pedir ordens de proteção emergenciais. Que assédio, Silvia? O aviso de despejo. Você não pode simplesmente expulsar alguém da própria casa. O apartamento do Eduardo não é a casa da Helena. Ela não está no contrato de locação. O contrato proíbe hóspedes de longo prazo sem aprovação por escrito. Ela está ficando lá há semanas. Exatamente a violação. Eduardo abrigou uma ocupante não autorizada. Como parte interessada na propriedade, tem o direito de fazer cumprir o contrato. Silêncio. Silvia tinha ido mais fundo do que queria. Além disso, se Helena continuar assediando os inquilinos ou perturbando o prédio, a administração poderá abrir um processo por invasão de propriedade. Fica o aviso. No dia seguinte, Helena apareceu na minha casa. Tentou a chave. Não funcionou. Eu troquei as fechaduras na manhã seguinte à saída dela. Tudo legal, dado a documentação e a saída voluntária dela. Ela bateu na porta com força. Socou a campainha. Gritou pelas janelas que eu não podia trancá-la para fora da própria casa. Liguei para a polícia. O oficial Herrera apareceu. Ele ouviu a história de Helena sobre ter sido ilegalmente despejada pelo marido abusivo. Eu lhe entreguei os documentos, o pós-nupcial, a declaração de saída voluntária, os registros de propriedade e a papelada dos bens separados. Ele se virou para Helena. Senhora, de acordo com estes documentos, a senhora deixou a residência voluntariamente. A propriedade não está em seu nome. A senhora não tem direito legal de estar aqui. Mas eu sou a esposa dele. Senhora, segundo isto, a senhora encerrou a relação e desocupou o imóvel. Neste momento, está invadindo propriedade alheia. Ela retrucou. Herrera não se abalou. Precisa sair ou vou prendê-la por invasão criminosa. Helena saiu, mas fez questão de que o quarteirão inteiro ouvisse. Isso não acabou, Ricardo. Você não pode simplesmente roubar a vida de alguém. Vitor me mandou mensagem 1 hora depois. Vi o vídeo no Nestor. Ela perdeu totalmente a noção. E aí, como é ganhar um jogo que ela nem sabia que estava jogando? Bastante satisfatório, respondi. A ligação da minha filha Hannah chegou pouco depois da meia-noite de sexta-feira. Eu já esperava. Ela é inteligente demais para aceitar qualquer história sem questionar. Mas, com 20 anos, ainda quer respostas quando a família desmorona. Pai. Oi, querida. Imaginei que você ligaria. Imaginei. Acabei de falar com a mamãe. Ela está na casa da tia Silvia, completamente arrasada. Diz que você roubou tudo. Que não consegue nem comprar comida. E que passou anos planejando destruir a vida dela. Isso é verdade. Sentei-me, escolhendo bem as palavras. Hannah, faz um favor. Abra seu Dropbox. A pasta com seus documentos de auxílio financeiro da faculdade. Tem um arquivo chamado Estrutura Financeira da Família. Coloquei lá quando você fez 18 anos. Planejamento patrimonial, herança, tudo. Pai, não quero ficar no meio disso. Você não está. Está apenas recebendo fatos, não uma versão emocional. Sua mãe assinou o pós-nupcial 7 anos atrás. O que está acontecendo agora foi acionado pela escolha dela de ir embora com outro homem. Não por nada que eu tenha feito a ela. Silêncio longo. Ela pesava as informações. E a história do banco? A mamãe está mesmo sem dinheiro? Sua mãe tem o mesmo acesso de sempre. Ela só não tem acesso a contas que nunca foram dela. Há uma diferença. Mas vocês foram casados por 15 anos. Ser casado não une automaticamente todos os bens, principalmente com acordos assinados que deixam isso claro. Hannah, sua mãe decidiu explodir nossa família. Isso é responsabilidade dela.
O que ela não pode é explodir nossas finanças e fingir ser vítima quando as consequências aparecem. Outra pausa. Pai, você sabia? Sobre ela e o Eduardo. Eu sabia que essa viria. Suspeitava havia algum tempo. Só tive prova quando ela postou uma foto nas redes sociais. Que foto? Veja o Instagram da sua mãe. A foto da comemoração com o Eduardo tem registro de horário 5 horas antes do nosso jantar de aniversário. Enquanto eu estava na floricultura, ela comemorava publicamente o caso. Ouvi Hannah aprender a respiração. Ela postou sobre o Eduardo antes de contar que ia te deixar. Ela documentava a saída enquanto fingia normalidade. Nós terminamos sem nem dizer adeus. Ela precisou de tempo para processar. Ia verificar os registros de horário, ler documentos e separar emoções dos fatos. É assim que ela é. Hannah herdou meu instinto forense e a percepção social da mãe. Combinação fatal para quem tenta aplicar um golpe. Naquela noite, ela entrou em modo auditoria completa na vida digital da mãe. Não só Instagram, mas também Facebook, Snapchat, mensagens de texto e até pagamentos no Venmo. Encontrou repasses do Eduardo para Helena com 4 meses de data. Dinheiro identificado como mercado e gasolina, que coincidia com jantares caros e viagens de fim de semana. As pegadas digitais formaram um quadro nítido. Helena vinha testando a relação com Eduardo enquanto ainda era casada. Usava meus cartões de crédito para bancar encontros com ele. Postava fotos de casal sem me marcar. E, pouco a pouco, apagava rastros do nosso casamento das redes. No fim da manhã, Silvia cometeu o segundo grande erro. Entrou com uma moção de emergência alegando que eu estava abusando financeiramente de Helena e exigindo acesso imediato a todas as contas conjugais enquanto o divórcio não fosse finalizado. Vitor ligou por volta do meio-dia, já rindo. Ricardo, a Silvia acabou de protocolar a petição de emergência mais incompetente que vi em 20 anos. Ela pede pensão sem reconhecer nenhum documento de propriedade separada ou o pós-nupcial. Interessante. Fica melhor. Silvia anexou capturas de tela das postagens da Helena como prova de sofrimento emocional. Inclusive a foto de comemoração com o Eduardo. Ela não percebe que essas imagens provam premeditação e enfraquecem o pedido de urgência. Qual é o nosso movimento? Vou protocolar uma contestação com 7 anos de documentos e pedir sanções por moção frívola. O juiz vai ver que ela não fez o mínimo de pesquisa. Por volta das 3 da tarde, Hannah me mandou mensagem, li tudo. Meu Deus, pai. Precisamos conversar. Ligou naquela noite. A voz diferente. Como alguém que acabou de descobrir que pessoas de confiança mentiam. Pai, eu vasculhei o celular da mamãe. Ela o deixou na casa da tia Silvia. E a Silvia me deu a senha para me mostrar que tipo de monstro você é. Em vez disso, encontrei mensagens com o Eduardo de 6 meses atrás. Sinto muito que você tenha visto isso, querida. Ela planeja desde o verão passado. Mensagem sobre maximizar o acordo financeiro. Esperando passar o aniversário de casamento para tornar mais dramático. E o Eduardo ajudando a pesquisar suas contas empresariais. Ela não estava saindo porque era infeliz. Ela achou que poderia ganhar mais dinheiro. Era o que eu imaginava. E a tia Silvia? Algumas dessas mensagens são dela orientando a mamãe a encenar abuso financeiro. A mostrar você como controlador para justificar levar mais. Foi quando percebi que Hannah tinha tomado partido. Pai? Estou mudando meu contato de emergência na faculdade. E quero que a mamãe seja removida do meu auxílio estudantil e do acesso ao fundo universitário. Tem certeza? Ela anda fazendo perguntas estranhas sobre seu seguro de vida e se eu sabia de algum dinheiro escondido. Acho que queria me usar para obter informações que não pode acessar. No dia seguinte, Helena ligou para Hannah 11 vezes. Sem resposta. O recado de voz que deixou, Hannah encaminhou para mim. Interferência intencional em relações contratuais. Alienação de afeto. Conspiração para cometer fraude conjugal. Manipulação financeira calculada foi destacada para que ninguém pudesse ignorar. Mas as provas anexadas foram um verdadeiro golpe. Anexo A, um relatório de perícia digital das redes sociais, mensagens e atividades em aplicativos de namoro mostrando um padrão. Alvo, mulheres casadas com patrimônio. Ele as instruía em táticas de divórcio. Já tinha feito isso 2 vezes antes. Eu encontrei as 2 famílias e elas estavam dispostas a testemunhar sobre o esquema. Anexo B, registros financeiros mostrando que ele vinha pagando aluguel abaixo do mercado em um imóvel ligado aos meus investimentos, lucrando com minha aplicação enquanto ajudava minha esposa a planejar um ataque às minhas contas. A análise mostrou que ele economizou cerca de $18.000 em 2 anos graças ao desconto. Anexo 100, o golpe final. Gravações legais de conversas entre Eduardo e Helena sobre como maximizar o acordo e esconder ativos até a assinatura dos papéis.
Illinois é um estado de consentimento de uma só parte. Gravei cada conversa quando Helena voltava para casa e colocava ligações no viva voz. O conteúdo falava por si. Solicitei ao tribunal que estabelecesse um precedente reconhecendo esse manual de romance como fraude como ação passível de danos punitivos. Eduardo mandou mensagem para Helena imediatamente. Que processo é esse? Você disse que estava tudo resolvido. 3 horas depois, não posso falar. Estou lidando com meus próprios problemas legais. Foi quando ele percebeu que estava sozinho em um jogo que não entendia. Seu advogado, Elliot, experiente, especialista em crimes financeiros, traduziu em termos que até Eduardo pudesse compreender. Filho, isso não foi só um caso extraconjugal. Você arquitetou um esquema financeiro, usando o romance como isca. Isso não é vara de família. É tribunal civil. Eles estão tratando você como um golpista. Não posso apenas pedir desculpas? Pagar alguma coisa? Você pode tentar um acordo. Mas se eles querem um precedente mais do que dinheiro, você está diante de um julgamento longo e público. Isso vai aparecer toda vez que alguém pesquisar seu nome. Pior cenário? Melhor cenário? Melhor, pagar algo em torno de centenas de milhares de dólares mais honorários e assinar uma confissão de julgamento, comprometendo-se a ficar longe de mulheres casadas. Pior, julgamento completo, sentença que te arruína e uma década de pagamentos enquanto empregadores leem nos autos que você é um destruidor de lares profissional que lucra com fraude. Ele finalmente entendeu. Isso não era contabilidade de vingança. Era tornar seu modelo de negócio legalmente tóxico. Enquanto isso, Helena estava ficando sem opções, sem dinheiro e sem noção da realidade. Despejada do apartamento de Eduardo, proibida de voltar para minha casa, agora morava no porão da Silvia como uma quarentona que nunca decolou. Em vez de recomeçar, decidiu que o problema era a percepção pública. Criou um grupo no Facebook chamado Sobreviventes de Abuso Financeiro e começou desabafos diários dizendo que eu tinha roubado sua vida. As próprias postagens a enterravam. Ele trocou as fechaduras da nossa casa só porque me mudei com minha alma gêmea. Ele está me impedindo de acessar nosso dinheiro só porque assinei papéis anos atrás sem ler. Minha filha não fala comigo só porque encontrou mensagens que me fazem parecer má. Cada post, cerca de 3 curtidas, amigas divorciadas da Silvia, e 40 comentários de desconhecidos que a reconheciam. A frase preferida, não é justo ele ficar com tudo só porque ganhou, protegeu e planejou. Resposta mais curtida, senhora, aqui é um Wendy's. 400 curtidas. O grupo do Facebook virou estudo de caso em autossabotagem. Cada postagem fornecia mais evidência para minha equipe jurídica, confissões de que ela nunca leu documentos, confirmações de que saiu por vontade própria, provas de que via o casamento como um programa de benefícios e não como uma parceria. Então veio o pedido final de encontro. Sem advogados, sem Silvia. Apenas apareceu no meu escritório exigindo que a recepção me chamasse. Quase recusei, mas nos encontramos no saguão. Ela parecia 10 anos mais velha, como alguém cujo conto de fadas desmoronou e que ainda não entendia que se tornará a vilã da própria história. Ricardo, precisamos consertar isso. Não há nada para consertar. Eu cometi erros, mas destruir minha vida não vai trazer nosso casamento de volta. Eu não destruí sua vida. Você escolheu a fraude em vez de um divórcio honesto. Ela mudou de tática. E a Hannah? Você não quer que ela tenha uma relação com a mãe. Hannah é adulta. Ela terá a relação que você merecer. Você quebrou esse vínculo do mesmo jeito que quebrou todo o resto, colocando-se sempre em primeiro lugar. A máscara caiu. Você acha que é tão esperto. Acha que venceu. Eu vou fazer você pagar. Vou contar a todos quem você é. Você já contou, Helena. Existem vídeos seus gritando em corredores. Existem suas postagens. Você contou a todos. E eles acreditaram. Só não da forma que você queria. Ela virou para sair, gritando para que o saguão inteiro ouvisse. Vou fazer você se arrepender. Você não pode jogar fora 15 anos como se não significassem nada. Respondi no mesmo tom. Você jogou fora 15 anos. Eu apenas me recusei a pagar pelo privilégio. 6 meses depois, Eduardo fez um acordo, $275 mil mais nos honorários legais, além de assinar um compromisso de não contatar mulheres casadas em aplicativos ou redes sociais, com multa em caso de violação. Helena continua no porão da Silvia, trabalhando meio período em um escritório imobiliário e postando frases sobre novos começos e sobreviver a um marido narcisista, para uma plateia que basicamente a segue por curiosidade. O escritório de Silvia está sob revisão da Ordem dos Advogados do Estado por erros processuais e reclamações de clientes. Protocolar moções negadas com prejuízo costuma manchar o currículo. Hannah agora é júnior na Northwestern. Ela me liga 2 vezes por semana e não fala com a mãe desde que leu aquelas mensagens.
No mês passado, disse que quer se especializar em proteção patrimonial. As pessoas precisam aprender que ações têm consequências. E eu? Mesma casa, mesmo carro, mesmo portfólio cuidadosamente estruturado. Toda sexta-feira, Vitor passa aqui para um café e um novo episódio das Crônicas de Helena. Prints das últimas postagens que Hannah encaminha, porque são boas demais para ignorar. A pérola da semana passada, ainda não acredito que meu ex prefere ficar sozinho a compartilhar a vida com alguém que o amou incondicionalmente. Comentário mais curtido, amor condicional baseado em acesso a bens não é amor incondicional. 400 curtidas. Às vezes, a verdadeira vingança é simplesmente projetar a própria vida de modo tão sólido que qualquer um que ataque acaba destruindo a si mesmo.